Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje eu vou falar a respeito do conceito de lei natural em Marco Túlio Cícero, o famoso orador e filósofo romano. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em filosofia do direito, teorias da justiça e lei natural. Sem mais demoras, vamos ver quem foi Marco Túlio Cícero. Marco Túlio Cícero nasceu em 106 a.C., ele era advogado, político, escritor, famoso orador e filósofo, que foi eleito cônsul de Roma em 63 a.C. Contudo, Cícero, em razão das suas publicações de seus discursos, ele granjeou muitos desafetos, e quando assumiu o segundo triunvirato, Cícero foi perseguido, capturado e decapitado em 7 de dezembro de 403 a.C. Então, essa foi uma morte trágica. Cícero foi um autor muito prolífico. Tem diversas obras publicadas em latim, algumas delas traduzidas para o português e outras que estão disponíveis apenas em inglês. Eu destaquei aqui algumas obras de especial relevância para nós que estudamos filosofia do direito, entre elas a que eu vou me referir hoje, a República ou De República, que é sobre a coisa pública, sobre as leis, sobre o orador, sobre a finalidade do bem e do mal, ou sobre a finalidade moral, sobre a amizade e sobre os deveres. Quanto à República propriamente dita, Cícero se inspirou na República Platônica, que foi escrita por Platão em forma de diálogo, em que Sócrates era um dos principais personagens e falava com seus interlocutores a respeito da justiça. No caso da República de Cícero, infelizmente, a íntegra do texto não sobreviveu até os nossos dias. Então nós temos algumas passagens do texto, mas se você for ler, você vai ver que faltam alguns trechos. Então, o que nós temos disponível é um livro que não é muito grande, é um pocketbook. Eu tenho também aqui uma versão em inglês da Loeb, que engloba tanto a República quanto as leis, só que esse é um texto bilíngue, é em inglês e latim, então a tradução melhor. E a República de Cícero, ela possui 6 livros, ou melhor, 6 capítulos, como a gente chama no dia de hoje, em que Cícero vai tratar, através de diálogo, quais são os melhores regimes políticos e quais as melhores formas de governo de uma república. Então, a República de Cícero é, como por exemplo a Política de Aristóteles, um tratado a respeito das formas de governo de uma comunidade política. No caso específico dessa obra de Cícero, existem 9 personagens que dialogam entre si a respeito desses temas da política. Cipião é um dos principais personagens e há um capítulo muito famoso, que é o capítulo final da República de Cícero, em que vai se tratar do sonho de Cipião. Bem, as minhas primeiras impressões de ter lido a República de Cícero. Não considerei um livro fácil de ser lido. Eu, particularmente, tive algumas dificuldades. Primeiro, porque como é um livro que é exposto em forma de diálogo, não é um livro que nem, por exemplo, a Política ou a Ética Nicômaco de Aristóteles, ou mesmo a Suma Teológica de Tomás de Aquino, em que os conceitos são esmiuçados, mas você encontra ali diálogos, isso já traz alguma dificuldade. Por outro lado, além de ser um diálogo, ele não encontra-se completo, então muitas vezes você não consegue compreender o argumento porque a parte fundamental para explicar do que está sendo tratado entre os interlocutores ali naquele diálogo filosófico não chegou até nós nos dias de hoje. E finalmente, o estilo de escrita de Cícero não é um dos que mais favorece a leitura ou mais fácil a compreensão, porque muitas vezes essa tradução que eu possuo, pelo menos, e mesmo a tradução em inglês, elas apresentam muitas frases invertidas, então o final da frase está no começo da oração, e segundo, muitas vezes Cícero afirma alguma coisa a partir da negação da negação. Então, como se trata de um diálogo que está incompleto, e muitas vezes as afirmações são colocadas a partir da negação, isso dificulta um pouco a compreensão do que está sendo dito, dos argumentos, e obriga o leitor a reler algumas passagens. Bom, dito isso, a minha ideia não é dissuadir você de ler esse livro, pelo contrário, esse é um clássico da filosofia e traz vários insights fundamentais para você compreender a teoria constitucional e a teoria política até dos dias de hoje, mas é interessante você ler já com algum preparo ou com bastante atenção, em que pese ser um livro ou um texto de pequeno tamanho. E o que a gente pode dizer a respeito da lei natural em Cícero? A primeira coisa que a gente deve dizer é que Cícero era um estoico, assim como boa parte dos pensadores do seu tempo, e ele sustentava que havia uma razão divina
que ordenava todas as coisas que existiam. Tudo que existe no universo, para Cícero, possui uma função e o fim, que foi posta por essa razão divina. E as coisas que existem no universo são dirigidas a esse fim através dos ditames da sua própria natureza, ou seja, a natureza dita aquilo que nós poderíamos chamar de lei, ou lei da razão divina, para aquilo que existe no universo, inclusive o próprio ser humano, persiga os seus próprios fins. Esses ditados da razão divina, eles não são variáveis no tempo, eles são imutáveis. Além disso, eles valem em geral para todos os seres, inclusive no caso da natureza humana para todos os seres humanos, independentemente de raça, e em todos os lugares. Aqui eu tenho uma crítica no que diz respeito à metodologia de Cícero, porque ele propõe que, uma vez que todos os seres foram desenhados com uma finalidade própria atinente à sua natureza, se você conhecer a forma ou a função dessa natureza, você conhece o que é aquele ser e o que ele deve agir. Então você encontra os deveres morais a partir da observância da forma da natureza, no caso do ser humano, da natureza humana. Por isso, Cícero propõe que, examinando a natureza humana, você pode descobrir como o ser humano deve agir. E qual o problema disso em termos metodológicos? Diferentemente de Cícero, que olhava para a forma da natureza para encontrar os fins propostos pela razão divina, por exemplo, John Finnes, o próprio Aristóteles e Tomás de Aquino, procuram identificar quais são as finalidades inerentes, quais são os bens do ser humano, aquilo que o ser humano, nós mesmos, valorizamos como coisas verdadeiramente boas, para encontrar a natureza humana. Ou seja, enquanto Cícero parte da natureza para o dever, Finnes, Aristóteles e Tomás de Aquino partem das finalidades humanas, dos bens humanos, para encontrar o que seja a natureza humana. É o caminho exatamente inverso. Por outro lado, diz Cícero, a lei humana, essa lei civil, a lei do Estado, ela deve se adequar a essa lei natural da razão divina, a fim de que seja uma lei apropriada. Uma lei civil, uma lei política, uma lei fruto do Estado, que não se adeque à lei natural, não é lei propriamente dita. Vale a pena a gente dar uma olhadinha numa passagem em que Lélio, um dos personagens da República, vai expor o conceito de lei natural no livro 3 da República. Diz ele para os seus interlocutores, definindo a lei natural e demonstrando como ela se relaciona com a lei civil, com a lei política. A verdadeira lei é uma reta razão concorde com a natureza, geral para todos, constante e duradoura, que impulsiona com seus preceitos a cumprir o dever e afasta do mal com as suas proibições. Segue Lélio. Mas que, embora não inutilmente ordena ou proíbe algo aos bons, não comove aos maus com seus preceitos ou proibições. Tal lei não é lícito suprimi-la nem revogá-la parcialmente, nem suspendê-la por inteiro, nem podemos ficar isentos dela por vontade do Senado ou do povo, sem dever se buscar um sexto Hélio que a explique como intérprete, nem pode ser distinta em Roma e em Atenas, hoje e amanhã, mas que haverá sempre uma mesma lei para todos os povos e momentos, duradoura e imutável. Então, como eu estava dizendo, essa lei natural que comanda em direção das finalidades próprias do ser humano na natureza humana, que foram dadas pela natureza humana, ela é imutável e vale tanto em Atenas como em Roma. Isso é, não há uma distinção espacial geográfica que delimite a vigência ou a eficácia dessa lei natural. Segundo, ela é duradoura e vale desde sempre, não podendo ser nem revogada nem suspensa pelos poderes políticos, como por exemplo o Senado romano. Então, os poderes políticos em que pese vigorar politicamente, juridicamente, para a República Romana, eles não têm a capacidade de nos isentar das obrigações e dos comandos propostos pela lei natural em razão da nossa natureza. E finalmente diz Lélio, e haverá um único Deus como mestre e chefe comum de todos, autor de tal lei, ao que, se alguém desobedece, fugirá de si mesmo e sofrerá as máximas penas pelo próprio fato de ter desprezado a natureza humana, por mais que consiga escapar dos que se consideram castigos. Bem, então aqui fica bem claro, há um Deus legislador e juiz
que propõe essas finalidades intrínsecas da natureza humana, as quais nós, enquanto seres humanos, somos comandados pela lei natural através de ditames e proibições. Façamos isso para realizarmos em nós mesmos a nossa natureza e devemos nos afastar daquilo que é mal para não impedirmos a nossa própria realização da natureza humana enquanto nós seres individuais. É muito próximo daquilo que Aristóteles falava de eudaimonia ou felicidade. Felicidade não enquanto alegria ou algum sentimento de realização, mas a verdadeira realização do ser humano e de suas capacidades de acordo com a natureza humana. É completamente irracional ou irrazoável buscar fugir dos ditames da lei natural, porque enquanto você foge e não se submete à lei natural, você acaba se afastando da própria natureza. E não é um castigo político que você vai sofrer, mas um castigo num sentido divino, isto é, vai deixar de realizar as tuas próprias potencialidades e de se realizar enquanto ser humano. Se alguém tenta desobedecer à lei natural, estará fugindo de si mesmo e de sua realização enquanto ser humano e da própria natureza. Este será o castigo perfeito e imposto pela razão divina criadora da lei natural. A lei natural é, portanto, objetiva, verdadeira, ela existe propriamente dita e pode ser conhecida a partir da observância da natureza humana. Então, a lei natural é exatamente esses comandos e proibições que nos dirigem à realização dos fins inerentes ao ser humano e à natureza humana, e esse bem que é conhecido na natureza humana nos é comandado pela lei natural a partir de prescrições que nos levam para o bem e proibições que nos afastam do mal. Como nós vimos nas palavras de Lélio, os bons usufruem da utilidade da lei natural porque otimizam a sua natureza humana. Contudo, os maus muitas vezes não se submetem às proibições e às prescrições da lei natural. Ao mesmo tempo, uma lei civil, o direito humano, o direito produzido pelo Estado, ele só é direito propriamente dito se ele está de acordo e respeita a lei natural e as finalidades inerentes da natureza humana. Como a lei natural provém dessa razão divina, foi Deus que a instituiu e Deus que é o seu último juiz. Vimos que quem a desobedece não sofre as sanções do direito humano ou do direito político, produzido pelo Senado romano, mas sofrerá essas sanções divinas que é fugir de si mesmo, da própria natureza. Bem, finalmente, na República de Cícero é apresentado um dilema e um desafio para o nosso próprio caráter. Então eu gostaria de apresentar para vocês esse dilema, esse desafio de caráter, e depois eu gostaria de saber a tua opinião a respeito dele. Diz Cícero: eu te pergunto se há duas pessoas, uma delas que é um homem ótimo, muito justo, de máxima justiça, de lealdade sem par, e o outro conhecido pela sua maldade e sua audácia, e a cidade padece o erro de crer que aquele homem bom é um criminoso, facínora, malvado, e pelo contrário, considera que o muito malvado é de acentuada honradez e lealdade, e por consequência dessa opinião de todos os cidadãos, aquele fosse maltratado em sua pessoa e bens, se lhe cortassem as mãos, se lhe arrancassem os olhos, se lhe condenassem, aprisionassem, queimassem, expatriassem e reduzissem à miséria, resultaria em definitivo ser justamente o mais desgraçado. Pelo contrário, se o outro mal fosse elogiado, reverenciado, querido por todos, e se lhe dessem todas as honras, todos os poderes, todos os recursos e riquezas, e enfim, resultasse ser na estima de todos o melhor, e se lhe julgasse ser o mais digno da melhor fortuna, quem será tão louco para duvidar qual dos dois prefere ser? E o dilema que Cícero apresenta é exatamente este. O que é melhor? Ser justo e bondoso, contudo mal visto e maltratado pelos teus concidadãos, ou ser mau e facínora e ainda assim honrado e reverenciado pelos teus concidadãos? O que você considera melhor de ser? Comente aqui abaixo. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos para apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.